Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma live da Vatec. Hoje a gente está com o professor Ricardo Jugdar e o Dr. André, fazem parte da equipe do curso BEL, clientes da Vatec. Então, doutores, sejam muito bem-vindos. Muito obrigado pela participação de vocês. Ok, Paulo, aos nossos colegas aí que estão participando, ouvintes, nosso boa noite. É um prazer estar falando com vocês. Eu quero agradecer ao Paulo da Vatec e à Vatec, toda a equipe, nossos parceiros, pelo convite. A gente tem uma boa parceria. Estou aqui com o professor também André Felipe Murad, que faz parte da nossa equipe de professores aqui da BEL, da área de implantodontia. E esse é um assunto muito interessante que a gente vem acompanhando. Nós estamos na implantodontia há 40 anos. Então, eu posso dizer que nós pegamos a implantodontia a lenha, na época que você não tinha quase nenhum recurso para executar. Então, tínhamos no máximo um raio-x panorâmico, as periapicais, e tínhamos que desenvolver realmente um malabarismo enorme para tentar fazer um implante. E hoje, graças à tecnologia, à tomografia, a digitalização, a gente tem muito mais tranquilidade e sucesso para planejar um caso. E é isso que a gente quer conversar com vocês, passar um pouquinho da nossa experiência. Nós não somos donos da verdade, mas a gente gosta de passar a nossa experiência. Nós damos implante aqui há quase 40 anos na BEL, temos milhares e milhares de alunos implantodontistas formados, nossas turmas aqui desde o curso básico, intermediário, avançado, especialização, mestrado, a gente há muitos anos vem acompanhando. Então, essa experiência, eu falo que não é só minha, de toda a nossa equipe, de 36 professores de implantodontia, que a gente quer passar um pouco para vocês. A gente, o Dr. André acompanha aqui com a gente, muitos alunos nossos que já fazem implante no consultório, que gostam de conversar com a gente, trazer planejamento de caso, e a gente sempre discute qual é o risco que nós devemos correr quando vamos executar um caso. Então, quais são todos os cuidados que devemos tomar para o sucesso do nosso tratamento e para a gente correr pouco risco, Nenhum risco não existe. Na nossa profissão, que lida com saúde, você tem risco de dar certo, de errado, e até de fazer alguma coisa errada, que nós somos humanos, mas que a gente tem que ter ciência é que nós usamos tudo o que foi possível para poder acertar, fazer o melhor trabalho para o nosso paciente, fazer um trabalho de excelência. E hoje a tomografia, o tema é panorâmico de tomografia, vou de saída já dizer qual é a nossa opinião, Não quero criar polêmica, é tomografia, Tem que fazer tomografia para você fazer um bom planejamento de um bom enxerto, de um bom implante ou de uma cirurgia maior, você tem que ter a tomografia. Por quê? Porque ela vai lhe dar mais segurança. E às vezes o colega pensa assim, poxa, mas se o paciente não quer gastar dinheiro com a tomografia. Gente, implante dentário é uma técnica bem evoluída e que você, com certeza, investiu na sua carreira para estudar. E o paciente que não quer gastar, não importa quanto, para fazer uma tomografia, não é paciente para fazer implante. Esse é paciente para fazer uma PPR, fazer uma prótese total, fazer uma prótese fixa sobre dentes. O paciente para implante, ele tem que entender que ele tem que seguir os seus protocolos de segurança, porque se der certo e errado, é você que vai responder por isso. E se você tiver um problema que deu errado, e você não usou de todos os recursos disponíveis para fazer um bom trabalho, um bom tratamento, a responsabilidade é sua. Ninguém vai querer saber lá na frente se deu um problema, se você quis economizar o dinheiro do paciente. Então, a tomografia nos dá muita segurança, não 100%, mas uma quantidade enorme de segurança para você realizar o tratamento. Então, eu vou mostrar 2, 3 imagens aqui, mais ou menos para mostrar o que eu estou dizendo, coisas que acontecem no dia a dia na clínica. Em seguida, o professor André Murad vai mostrar casos realizados de muito sucesso que a gente tem graças à tomografia que a gente consegue executar com bastante qualidade, com bastante um resultado bem interessante, tá bom? Então, eu pus essa imagem inicial, mostrando para vocês
Esse é um caso que foi real, uns anos atrás, um vergalhão de ferro que caiu de cima do prédio e pegou um trabalhador lá dessa construção civil, nessa parte superior e inferior, os bombeiros cortaram o vergalhão, essa pessoa foi levada consciente para o hospital para fazer uma cirurgia, graças a Deus não teve sequelas, aquelas coisas do anjo da guarda da pessoa, mas muita coisa pode ser feita para essas pessoas graças à tomografia. Então, é uma imagem ilustrativa, né? Mas eu vou mostrar casos que a gente tem, que aparece muito aqui, de um paciente que vem para fazer implante, e a gente pede uma tomografia e esse paciente já tinha alguns implantes feitos, veio para fazer a prótese sobre implante e os implantes. E você, quando vai constatar, quem faz implante pode constatar que essa é uma imagem que todo mundo queria ver no consultório, quem faz implante, né? O paciente com muito osso e tomara que tenha muito dinheiro também, né? Para não cair naquele binômio, né? Tem osso, não tem dinheiro, não tem osso. Então, esse paciente assim era um caso bem, para quem está acostumado a fazer implante, para quem tem uma visão tridimensional da imagem, bem tranquilo, né? Quem tem vontade. Aí, até para ilustrar, porque eu uso essa imagem nas minhas aulas, eu redesenhei ali o rebordo, para as pessoas terem uma visão um pouco mais detalhada do caso. Só que essa pessoa tinha um implante. Então, quem faz implante vai poder me dizer se esse implante está bem colocado ou não. Não é? Por quê? Porque essa pessoa fez esse implante, quando ela veio aqui, veio de uma outra clínica, ela veio e foi feito sem tomografia. Então, a pessoa não sabia, em 3 dimensões, qual era a posição desse osso, desse rebordo, né, para ele poder colocar. Então, a gente vê que é um caso, só que se você olhar essa imagem numa panorâmica, esse implante está na posição correta, né? Se você olhar pela vestibular, mas na tomografia vai dar essa posição para a gente. Então, estou mostrando um erro clássico que acontece quando a pessoa, muitas vezes, né, faz um implante sem usar tomografia, e às vezes a pessoa fala, poxa, mas então, se eu pegar o rebordo desse com a panorâmica, só eu descolar bastante, né, que eu vou saber fazer. Só que você vai descolar bastante no caso que não precisava, né? Você tiver uma tomografia, você faz uma cirurgia menos invasiva, menos traumática para esse paciente, né? Mas veja bem, você está trabalhando mais, está correndo mais risco para o paciente economizar o dinheiro numa tomografia, né? Então, é muito importante isso que eu gosto de mostrar para as pessoas, porque a nossa profissão é de excelência, a gente quer um bom resultado, né? Independente de qualquer coisa, a gente quer um bom resultado, né? Esse é um caso também clássico, que você pega uma panorâmica, você pega uma mandíbula dessa, você vai, digamos, se fosse fazer um protocolo nessa mandíbula, e você fala, poxa, então, é enorme, então vai ser fácil, eu vou fazer exodontia seletiva, e vou fazer os implantes, vou fazer regularização de rebordo e vou colocar os implantes. Então, na tomografia, você tem essa visão, na panorâmica, né, que parece muito favorável ao seu trabalho. Aí a gente se depara com esse corte tomográfico, né? Se vocês olharem as medidas, é uma coisa que você não coloca nenhuma agulha, né? Imagina se você pega um paciente, faz a exodontia dele, vai fazer todo o rebordo e se depara com isso. O que é que você vai fazer? Né? Você não tem o que fazer. Então, quando a gente mostra a posição que esse osso está, você imagina o que é que você vai falar para o paciente naquele momento. Né? Que você procedeu a exodontia dele, que você planejou um protocolo, mas ele não tem osso nenhum, muito obrigado, até logo, vai embora, devolve o dinheiro para ele, ele vai embora dentro, né? E vai embora muito feliz, com certeza, porque chegou numa situação, foi embora com outra e você não deu nenhuma possibilidade para ele. Então, isso aqui não é incomum acontecer, gente, tá bom? Não é incomum. Ah, mas eu conheço muita gente que faz caso só com panorâmica que dá certo. Eu também. Mas quando der errado, o problema é grande. Aí você tem um pepino para descascar, um abacaxi para descascar. E a gente, nossa profissão, não é feito para isso. A gente deve correr os riscos que não tem como você deixar de correr. Mas o risco que você não precisa correr, você não deve correr. Então, esse caso ilustra bem, entre muitos outros, como é bom você ter, né, uma tomografia para planejar o caso desse paciente. Tá bom? Então, é só para mostrar que muitas vezes a gente se engana com esses casos, tá bom? Então, a tomografia, esse é um tomógrafo que nós temos aqui da Vatec, né? Na nossa escola, que a gente já tem aqui, já faz 1 ano e meio, e a gente tem feito aqui facilmente 50, 60 tomografias só para os nossos pacientes, não fazemos tomografia para fora
não somos radiologia para uso interno, e que além de acelerar nosso trabalho, melhorou muito a qualidade dos nossos pacientes, né? Como nós publicamos bastante, então a gente pode, em várias etapas do tratamento, ter uma imagem que também você pode colocar nas nossas publicações, né? Então, o doutor André vai preparando a aula dele. Eu queria mostrar só essas imagens de início, para mostrar por que eu acho, por que nós achamos aqui, né? Se quiser tirar, pode tirar. Por que nós achamos que as pessoas têm que usar a tomografia para implante, para enxerto, para tudo que vai ser feito. Então, é muito legal. O professor André agora vai mostrar para vocês alguns casos que a gente realiza aqui, como a tomografia é importante para o planejamento e, segundo, para você depois ver o sucesso que você teve, né? Você faz o enxerto, planeja o enxerto e depois você precisa da tomografia para saber se você teve sucesso no seu enxerto, né? Panorâmica não vai te dar isso, tá bom? Então, o doutor André agora vai já mostrar para vocês. Muito obrigado. Doutor Ricardo, obrigado, Vatec, Paulo, todos os nossos ouvintes, colegas que estão acompanhando a aula. Então, bom, o que o Dr. Ricardo falou é um bom início, né, para a gente poder falar um pouco qual é o melhor exame para um planejamento na implantodontia hoje, ano 2020, né, uma coisa que evoluiu demais. Antigamente, a gente olhava a implantodontia de uma maneira mais rudimentar, tanto em exames de imagem, quanto até propriamente dito no procedimento cirúrgico. Isso evoluiu demais, então hoje a tecnologia veio para ajudar. Então hoje nós temos alguns parâmetros que a gente não pode fugir dentro da clínica, né? E eu vou ilustrar aqui um caso para vocês que é bem detalhado, é um caso que está nosso para publicação, né? Como tantos outros, mas eu separei um porque ele é um pouco extenso, né? Senão a gente vai aqui passar do horário. Vai ter que ser rápido. Vai ter que ser até um pouquinho mais rápido, mas para vocês entenderem o porquê de um bom planejamento pré-operatório, e tem alguns conceitos dentro da implantodontia que vão dar uma visão diferenciada para um especialista hoje na área de implantodontia e cirurgia, tá? Então, lá. Então, primeiramente, tem que falar um pouquinho, né, da parte fisiológica, é uma questão rápida, mas a gente precisa falar porque nós, dentro da implantodontia, que lidamos com cirurgias de implante, até mesmo cirurgias de enxerto ósseo, que é um caso que eu vou mostrar para vocês que vai envolver os dois tipos de procedimento, é que nós trabalhamos, né, de maneira geral, na odontologia, todos os cirurgiões que vão fazer os seus exames de imagem, com fatores fisiológicos de atrofia maxilar que são severos. Então, quando nós falamos em maxila, tanto em mandíbula, na remodelação óssea após a perda de um elemento dentário, nós estamos falando de fatores de atrofia que podem ser severos e que são e nos primeiros 6 meses dessa perda do processo do dente vai causar uma atrofia muito acelerada do processo alveolar, né, que vai dar um limite para a gente poder trabalhar em determinadas situações. Então, a perda parcial dos dentes posteriores é uma condição comum na odontologia, né? Para vocês terem ideia, essa referência de Misch em 2008 leva em conta a população americana. Então, dentro do levantamento de literatura dele, ele mostrou que aproximadamente 40% da população adulta tem ausência de pelo menos um dente posterior. Então, uma região de seio maxilar, que a gente tem uma pneumatização que vai ocorrer durante todo o processo de vida de um indivíduo e que vai ser exacerbada após a perda de um elemento dentário. Então, a gente vai ter uma grande pneumatização, uma região que vai ter pouquíssima quantidade de óssea para trabalhar e uma região que tem uma estrutura nobre importante. Então, a gente precisa saber tridimensionalmente a quantidade de osso suficiente para fazer a instalação de um implante dentário. E vocês vão ver, daqui a pouco eu vou falar com mais detalhe, que alguns princípios dentro da implantodontia nunca vão mudar, desde os primórdios até hoje em dia. E a gente tem que levar isso em conta para poder fazer um bom planejamento. Então, aqui, nesse próprio levantamento, ele leva em conta que após a exodontia, o osso alveolar sofre um processo de atrofia severo, que varia de 2,5 milímetros até 7 milímetros de altura e até 30 milímetros de largura. Então, nós estamos falando de atrofia severas, né? 7 milímetros de altura é um defeito classificado como severo, né? Como o próprio Jânio Schiele sempre comenta com a gente. Então, são reabilitações que são muito difíceis da gente conseguir melhorar a vida do nosso paciente. Mas hoje, graças às novas técnicas, graças aos bons exames de imagem, a gente consegue fazer um planejamento adequado, tá bom? Então, quando a gente olha
esse paciente, né, esse indivíduo, desculpa, que foi a óbito, o crânio dele, quando a gente fala desse processo de atrofia severa dos maxilares e olha uma imagem dessa, que é muito bonita, a gente não consegue quantos anos esse indivíduo tinha quando foi a óbito. Porque o processo de atrofia ele é tão acelerado, ele é tão rápido e progressivo, que esse indivíduo ele pode ter 40 anos de idade, mas perder os dentes de maneira precoce durante a vida, ou ele pode ser um indivíduo até mesmo de 70 anos. Isso a gente não vai conseguir mensurar olhando a olho, certo? Porque aqui a gente depende... É difícil mensurar porque o processo é muito rápido, essa atrofia. Então, a gente vai ter esse falso prognatismo, ATM fora da sua posição natural, acentuamento da espinha nasal anterior, porque a gente não consegue delimitar. E a gente, aqui na Bel, a gente recebe muitos pacientes de lugares mais carentes, que vieram de outras condições de vida, que são jovens e apresentam justamente esse padrão de anatomia, porque perderam os dentes de maneira precoce e agora precisam fazer uma reabilitação muito eficiente. Então, nós não podemos, nesses casos, abrir mão de bons exames para poder fazer um bom planejamento cirúrgico, enxertia e implantes dentários. Então, quando eu falei que alguns conceitos dentro da implantodontia nunca irão mudar, e isso você pode observar em Misch, 2008, que é o pai da implantodontia, até mesmo Jamil Shiro, de 2018, é que a indicação de implantes ósseos integráveis na reabilitação de um paciente com perda dentária parcial ou total se apresenta como uma ótima alternativa, desde que apresentem ótimo posicionamento tridimensional. Então, esse é um conceito na implantodontia que o especialista, o colega que vai fazer o procedimento, nunca pode esquecer. O planejamento tridimensional para reabilitação protética. Então, está super indicada a cirurgia de reabilitação com implante, mas desde que apresente um ótimo posicionamento tridimensional, certo? E de acordo com o Carraro, né, na revista do jornal Oral Surgery, o artigo científico de 2014, ele mostra justamente o que o Dr. Ricardo deu de início nessa aula, né? Então, hoje, com o avanço dos exames de imagem, ficou muito mais acessível aos nossos pacientes, até mesmo os pacientes que apresentam uma condição social um pouco inferior. Então, hoje nós temos a tomografia, nós temos o raio-x panorâmico, mas essa própria queda do valor da tomografia computadorizada viabilizou muito que todos os pacientes hoje tenham acesso a esse tipo de exame. Então, hoje a implantodontia também, por ter avançado, hoje nós temos diversas marcas de implante, diversos tipos de implantes. Então, nós temos implantes de várias realidades diferentes. Então, o próprio procedimento da implantodontia barateou, assim como o seu exame tomográfico e assim também como o exame de um raio-x panorâmico, né? Porém, como o Santos fala em seu artigo, que a radiografia panorâmica ela apresenta muitos problemas devido à sua baixa taxa de confiabilidade. Então, ele vai apresentar poucos detalhes em estruturas nobres, ossos, tecidos moles, e muitas vezes gerando sobreposição e distorção de imagens. Então, como nós trabalhamos aqui próximos a estruturas como nervo, vasos, seio maxilar, então nós precisamos aqui ter uma imagem de maior confiabilidade. E nós precisamos justamente pensar também no primórdio da implantodontia, que é o ótimo posicionamento tridimensional. Então, além do exame panorâmico oferecer para a gente poucos detalhes em estruturas nobres, distâncias, posicionamento tridimensional do processo alveolar, a gente, hoje, com o avanço da tomografia e o valor dele ser reduzido, a tomografia favorece a gente justamente esse posicionamento tridimensional. Então, nós conseguimos planejar de maneira milimétrica nossos implantes, né, de processo alveolar até nervo, até vasos, até estruturas nobres, como o seio maxilar. Então, a tomografia computadorizada ela é rica e ela dá justamente essa imagem tridimensional que é muito importante para o planejamento e para uma ótima reabilitação com implantes dentários. Então, dentro das técnicas de enxertia óssea, de maneira geral, nós temos os enxertos em blocos autógenos, os enxertos articulados autógenos, a distração osteogênica, os enxertos com telas com malhas de titânio, e hoje esses dois que eu deixei grifados, que são os enxertos que a gente mais utiliza
para perdas severas do processo no sentido vertical e no sentido horizontal. Então, o enxerto com membrana citoplástica, que é um PTFE-D com reforço de titânio, que é uma membrana de Teflon com reforço de titânio para que nós ganhamos volume no sentido vertical, que são justamente as reabilitações mais difíceis, e também o enxerto tipo screw tent pole, ou tipo tenda, que é uma nova técnica cirúrgica, que por sinal, nós aqui no Brasil somos pioneiros, vamos estar lançando o primeiro curso dessa técnica aqui no Brasil, que por sinal vai ser na sexta-feira agora. E pouca gente conhece, né? Pouca gente conhece, porque a literatura ainda é muito pequena, e aqui no Brasil nós somos os primeiros a estarem publicando isso a nível nacional, que foi até aceito hoje, um trabalho que nós, justamente sobre esse tipo vai sair na próxima Implante vai News. sair na próxima revista. O professor Sérgio Jaime, que é da nossa equipe, que ajudou a desenvolver esse tipo de parafuso, é bem legal. Então, eu vou mostrar aqui um caso de membrana citoplástica, um caso que foi feito aqui no nosso curso de especialização, o caso que está sendo para publicação. Então, ao lidar com defeitos em maxila, né, a opção de tratamento ele vai ser muito variado e baseado na extensão do defeito, principalmente no sentido vertical, que são as reabilitações mais difíceis, tá? Ele apresenta uma menor exposição se comparado às telas de titânio ou até mesmo com os blocos. Então, quando a gente tem menos exposição de descontaminação e perda do material de enxerto, ela é projetada para suportar uma certa exposição ao meio bucal e ela tem um reforço de titânio que vai permitir que a membrana seja conformada de acordo com a variedade de defeitos que o paciente pode ter na boca. Então, justamente esse tipo de técnica também foi publicada agora numa revista científica Implant News no mês retrasado, também que é uma técnica que está começando agora no Brasil também, então nós já fazemos há algum tempo, né? A gente tem bastante experiência nisso, que é essa membrana citoplástica com reforço de titânio. Então, PTFE-D denso com reforço de titânio. Então, eu quero mostrar para vocês aqui um caso. Então, quando a gente se depara numa panorâmica, que vocês podem ver ao canto direito, fica muito nebuloso qual é o tipo de defeito, qual é a extensão, tridimensionalmente, o que eu tenho, qual é a proximidade com estruturas nobres, né? Quando a gente olha nessa panorâmica, a gente não consegue definir direito qual é a perda real desse defeito, se ela vai atingir a parede vestibular e a parede palatina, qual é a proximidade com o meu forame. Então aqui, se a gente trabalhasse somente com a radiografia panorâmica, é um planejamento que vai ficar muito na dúvida. A gente vai ter que abrir e ver o que a gente encontra, porque a gente justamente não tem essa imagem tridimensional. Exatamente, também até para planejar que material você vai usar, você né? precisa. Não são materiais baratos, Sim. então precisa ter que planejar. Sem dúvida. Então, como eu falei aqui no início, o primeiro princípio que a gente tem que ter em mente é um ótimo posicionamento tridimensional para fazer uma prótese muito bem posicionada. A gente quer fazer uma prótese aqui parafusada, com um implante menor, eu quero uma estética rosa. Então, todo esse planejamento precisa vir acompanhado com um bom planejamento tomográfico, né? Um bom planejamento com um exame adequado. Então, aqui a gente não pode abrir mão de uma tomografia, porque senão a gente não consegue planejar a quantidade de enxerto que preciso, qual tipo de membrana, qual parafuso eu vou usar, e até mesmo para saber se é possível fazer um implante, né? Então, nós abrimos mão da panorâmica e fizemos o nosso planejamento em cima de uma tomografia computadorizada. E como vocês podem ver nos cortes parassagitais, tem uma perda óssea significativa. Na imagem tridimensional à esquerda, você vê que é um defeito extenso, né? Mais de 7 milímetros, né? Uma perda severa, uma paciente jovem que sofreu um trauma na região anterior, por isso que perdeu essa quantidade de osso. Então, aqui a gente precisa prever que a gente precisa ganhar muito osso. Então, nós vamos usar uma membrana citoplástica, material biomaterial Bioso, nossas membranas de LPRF. Olha só que uma coisa, uma observação. Se você olhar o corte hoje embaixo, os cortes tomográficos, você tem altura óssea. Sim. Você tem 11, 10, 16. Só que olha lá em cima da depressão, aonde vai sair esse dente. Sim. Então, vai ficar uma estética horrível. Então, não é só você ter o travamento, estabilidade primária inicial. Você tem que pensar na estética e ganhar toda aquela perda ali, né? Não, sem dúvida. Eu conheço muitos colegas excelentes que eles conseguem pôr implante nessa condição. Porém, é todo o planejamento reverso. Eu preciso ter uma estética rosa, eu preciso ter uma prótese que seja funcional, eu não quero um braço de alavanca muito grande, que eu vou ter uma perda desse implante a longo prazo. Então, tudo isso tem que ser visto anteriormente com essa paciente. A paciente jovem de 37 anos, então a gente precisa ter um prognóstico a longo prazo, tá?
Então, nós temos aqui a foto da nossa paciente no pré-operatório, uma condição que é um pouco anormal, essa quantidade de tecido mole, que é muito boa, que graças a Deus não acompanhou o defeito ósseo, justamente porque ela preservou o processo alveolar do dente adjacente. Então, nós temos essa imagem no pré-operatório. Fizemos nossas anestesias infiltrativas, infraorbitária, para dar bastante conforto para o nosso paciente, e vamos fazer o nosso acesso cirúrgico. Então, imagina, gente, nessa imagem que a gente fez aqui, nossa incisão, nosso tipo de incisão tipo Neumann e o descolamento, se nós não tivéssemos pedido uma tomografia, a gente teria que fazer isso para poder pensar o que vai fazer no momento da cirurgia. Então, a gente começou a fazer um procedimento de maneira errada. Nenhum cirurgião em nenhuma área dentro da medicina não vai operar o paciente desde que não tenha um exame adequado. Porque ele não vai abrir e se deparar com algo que ele talvez não possa resolver. Então, isso tudo, o exame tomográfico aqui, é primordial nesse tipo de defeito. Então, a gente tem um defeito extenso, margem de 7 milímetros, como vocês podem ver. Vamos fazer toda a limpeza desse tecido de granulação, dessa fibrose. Então, nós vamos fazer essa limpeza, vamos fazer a descorticalização do processo alveolar. Separamos a nossa membrana citoplástica, que já foi separada antes, porque nós fizemos um bom planejamento tomográfico. Nossas membranas de LPRF, para poder dar fatores de crescimento, citocina, células-tronco, nossa regeneração óssea. Tá? E fizemos justamente o quê? O travamento da nossa membrana ao lado esquerdo, em cima, no sentido palatino. Mais uma vez, a tomografia se mostrou efetiva, porque se não tivesse mínimo de osso na região palatina, não conseguiria travar essa membrana. Então, justamente a tomografia no pré-operatório, ela possibilitou que eu pensasse em fazer essa técnica, que seria a melhor técnica de opção. Então, se eu tivesse essa membrana no momento da cirurgia, mas não tivesse a tomografia, o paciente não tivesse osso no sentido palatal, eu não conseguiria travar essa membrana. Então, você fica muito limitado de trabalhar e muitas vezes tem que abrir e fechar o paciente. Isso não é o correto. Então, nós fizemos ali a estabilização da nossa membrana na palatina. Vocês conseguem ver que eu desenho ela de acordo com o nosso defeito. Faz um recorte, que nós vamos estabilizar essa membrana na vestíbula. Então, que a gente quer o máximo de estabilidade possível, porque célula óssea não gosta de movimentação, por isso que a gente sempre coloca gesso nas fraturas, para a gente ter o calo ósseo propriamente dito. Todo enxerto que vai mexer ou sofrer muita pressão vai formar mais fibrose do que o osso, pode formar uma pseudoartrose, então a gente precisa do máximo de estabilidade possível. Então aqui a gente preenchendo nossa cavidade com o nosso biomaterial, que aqui a gente escolheu biósicos, nossas membranas de PRF, recobrindo ali toda a região e viabilizando esse fator de crescimento no sentido vertical, que a gente quer que tenha bastante osso nessa região. Estabilizando a nossa membrana no sentido palatal, então a gente vai ter aqui um formato de um rebordo decente para comentar o parafuso que nós usamos. Que esse é o parafuso tenda, que é o screw tent pole. Que não é usado, não é essa técnica, mas a gente usa muitas vezes para atender, porque essa cabeça estendida dá uma estabilidade melhor nas telas ou que a gente coloca. Quanto menos material você colocar no seu enxerto, melhor. Então, para evitar de colocar pequenos parafusos, 4, 5, a gente põe um, e justamente por ter essa cabeça mais larga, um só é o suficiente, que traz bastante estabilidade. Então, aqui a gente fazendo o fechamento, estou mostrando nessa foto do lado esquerdo que eu preciso um relaxamento desse periódico, fazer a escarificação dele, que eu preciso ter um fechamento por primeira intenção, preciso ganhar, porque agora a gente ganhou mais volume, o tecido tem que acompanhar esse crescimento ósseo. Então, a gente fez o fechamento aqui com fio citoplast, também que é um fio de Teflon, de PTFE, que ele tem uma elasticidade. Então, para cirurgias maiores, que a gente vai ter um edema maior, esse fio acompanha o edema cirúrgico e vai ter menos risco de exposição desse material. Ele acompanha e volta depois, termina isso. Então, aqui no pós-operatório de 7 dias, a gente consegue já ver que a imagem da nossa ferida cirúrgica está boa, né? Dentro de 7 dias isso é fantástico. A gente consegue ver que ele tem já um volume muito bom, então a gente agora é só deixar o tempo para esse enxerto maturar, para a gente poder fazer bons implantes. Depois de 2 meses e meio, sofreu uma pequena exposição, e como eu falei para vocês, ela pode sofrer exposição, mas quando ela expõe e acumula um pouco de bactéria, é melhor que retire. E 2 meses e meio já deu já é suficiente, já tem o ciclo da angiogênese completo.
Então, aqui fazendo acesso, removendo a membrana e olha já a qualidade óssea que a gente tem. Olha que lindo, né? É fantástico. Vocês conseguem ver até os capilares, então eu mostro que o enxerto é vivo, que eu tenho ali, eu tenho realmente vasos que estão irrigando esse enxerto, e agora é só esperar maturar. Porque esse osso não é próprio para pôr implante, ele é um osso muito lamelar, ele não vai dar travamento e você vai ter algum problema. Então, agora é fechar e esperar a maturação do osso para fazer a instalação dos seus implantes. Os nossos trabalhos estão sendo feitos com 8 meses de acompanhamento no pós-operatório. O ideal são 8 meses. Então, após repetir a tomografia, que na época não era a tomografia da Vatec, mas fazia terceirizados, né? Hoje nós fazemos tudo com o nosso tomógrafo. Vocês conseguem ver, olha a quantidade óssea que a gente ganhou no sentido vertical. Então, agora nós vamos fazer um planejamento dimensional. De 11,5 para 20, né? Perfeito. Então, a gente dobrou aqui a nossa altura óssea, a gente ganhou também quantidade no sentido horizontal. E como eu já falei para vocês, o posicionamento tridimensional aqui é a coisa mais importante que nós temos. Então, nós vamos posicionar bons implantes que vão estar recobertos por completo de osso. Então, seguindo todo o protocolo que o implantodontista tem que ter em mente. Então, aqui a segunda cirurgia da paciente, após 8 meses, nosso trabalho está seguindo essa diretriz, tá, de 8 meses. Fazendo o acesso, e agora a gente tem uma imagem de um osso sadio, de um osso consistente, para a gente poder fazer a nossa instalação dos implantes de maneira mais maduro. Mais maduro. Então, olha o sentido vertical, como ele cresceu, e olha no sentido horizontal também. Então, eu tenho espessura e tenho altura óssea. Aqui, colocando o guia cirúrgico, fizemos a perfuração para mostrar perfeitamente como ele está sentindo um paralelismo correto, perfeito, dentro dos princípios do posicionamento tridimensional. Na foto inferior do lado direito, na vista axial, vocês conseguem ver que o parafuso vai sair perfeitamente no símbolo do dente, então a gente consegue fazer uma prótese parafusada, visando ali uma reversibilidade ao longo do prazo, então a gente sempre prefere fazer próteses parafusadas, mesmo implantes Cone Morse. Aqui, nosso implante Cone Morse da Implacil, colocamos ali nosso implante. Ótimo travamento, vocês podem ver que o travamento ali em quase 45 litros, então a gente tem uma qualidade de osso fantástica. Tá? Paciente novamente com a citoplastia, nesse segundo pós-operatório. E aqui na panorâmica a gente tem a imagem dos nossos implantes. Então a gente consegue ver o que nessa na panorâmica? A gente consegue ver que ele está sentindo, está dentro de um paralelismo correto, perfeito, né? Olhando um bom posicionamento. E bom tamanho de implante. Bom tamanho de implante. Mas a gente não consegue ter noção se ele está bem tridimensionalmente. Você concorda? Se esse paciente chega para mim assim, fora do consultório, eu consigo dizer que ele está paralelo. Perfeito. Mas eu não consigo saber se ele está bem posicionado tridimensionalmente. Eu sei nesse caso porque a gente fez a cirurgia. Mas se esse paciente vem de fora, nós não conseguimos. É igual aquele caso que eu mostrei no início, né? Que a senhora para vestibular está assim, mas tá muito bom. Pode estar para fora. Aí, e o que acontece? Como nós aqui temos a opção de tomografar todos os casos, nós fazemos isso. Então, além dessa radiografia panorâmica, nós fizemos a prova tomográfica desse implante. Então, quando nós fizemos a prova tomográfica, olha a imagem que a gente tem. Quanto osso? Então, essa já é a tomografia da Vatec, nossa aqui, uma imagem fantástica. Então, a gente consegue ver o quê? Que a gente tem um posicionamento tridimensional perfeito. Então, foi feito o implante justamente para viabilizar um bom planejamento, um bom posicionamento tridimensional. E agora eu vejo que esse meu implante ele tem osso em toda a sua superfície. Bastante. Inclusive em cima da plataforma switch, que é o que a gente quer nesse tipo de implante, porque a gente vai ter mais sucesso na nossa reabilitação estética, principalmente na estética rosa, né, que é a estética gengival. Então, ao fazer a prova na tomografia, a gente vê que esse planejamento está tridimensionalmente perfeito. Legal essa imagem, porque você vê na vestibular, por exemplo, tem bastante quantidade óssea. Né? E em muitos casos de implante se perde, porque a pessoa faz na vestibular, fica só aquela pequena cortical que tinha. Então, essa quantidade óssea que tem na vestibular vai criar uma longevidade nesse tratamento. Né? O que a gente quer não é tirar a fotografia com ele pronto, que essa paciente daqui 5, 10 anos, 15 anos, acompanhando o que vem. Então, assim, implante, ele gosta de osso, de bastante osso, para ter longevidade, né? Sim, não, sem dúvida. Aqui a gente está seguindo
todo o manual, o protocolo está de maneira correta. Hoje a gente usa implantes de diâmetro menor na região anterior, justamente para viabilizar uma estética rosa melhor. A gente vai ter o osso em cima da plataforma switch. Então, a longo prazo, a gente tem uma durabilidade desse tratamento melhor. E tudo isso começa no planejamento pré-operatório. Não adianta você ter boa destreza cirúrgica, saber dominar a técnica, se você não fizer o planejamento correto. E na implantodontia, quando a gente se depara com esses defeitos, e eu vou mostrar mais um caso para vocês, a gente não pode abrir mão de exame. Aí que está. Né? A gente precisa ter um bom posicionamento, boa quantidade de ossos. A gente só consegue isso com a esse caso foi feito por uma aluna nossa do curso de especialização. Uma aluna nossa. Entrando no curso. Sim, que hoje é professora aqui nossa. Hoje é professora, mas era aluna. Sim, e fez o caso perfeito. Nós somos uma escola, a gente tem que ensinar o correto. Às vezes alguns pacientes até levantam esse questionamento, mas a tomografia precisa, eu vou pagar, mas depois eu não vou poder fazer. Mas precisa, a gente precisa fazer um bom E alguns outros pacientes falam, doutor, eu vou fazer aqui, porque aqui é o único lugar que me pediram tomografia. Às vezes é o contrário. Isso é verdade também. Alguns pacientes têm ciência disso. Você explica a necessidade. Então, eu quero mostrar para vocês aqui, né, o nosso folder aqui do nosso curso da sexta-feira, que é o Screw Plate Pole, que é dia 13 de novembro, aqui na Bel, das 8h30 da manhã às 6 da tarde. Deixa eu fazer uma pergunta. Esse curso é aberto aí, doutores? O pessoal se inscreve? Tem vagas, tem matrícula? É o primeiro curso no Brasil, não sei se no mundo também, nunca teve um curso que é uma técnica muito nova, né? Então a gente fez um curso assim para 16 alunos, já tem 20, a gente resolveu fazer 22, porque é um curso que a gente vai fornecer todo o material usado no hands-on. Então é uma técnica muito nova, nem sabe do que é, mas nós temos 2 vagas ainda, se alguém se interessar, tem o nosso WhatsApp aí, podem entrar em contato com a gente, que não sei se vai mostrar no caso. Se me permitir, vou mostrar para o pessoal entender o que é isso. É tão novo que as pessoas nem sabem o que é. Nem sabem o que é. Bacana, então em primeira mão, então. E assim, e só para dizer que boa parte do pessoal que está fazendo o curso, se inscreveu, são professores. Sim. Né? Porque eles querem ter estar à frente do conhecimento, né? De uma novidade, né? Doutora Maria Média, doutor André, né? Vai ser um dia inteiro, vai ser bem legal. Então, ele vai mostrar um pouco do que é essa técnica aí. Só para uma introdução, né, esse tipo de enxerto Screw Plate Pole, que vocês vão achar em literatura internacional, aqui no Brasil ele veio como tipo tenda, né? A gente modificou ainda mais, porque o nosso tipo é tipo tenda com parafuso de cabeça estendida, que de acordo com os nossos trabalhos, traz mais benefícios, mas aí você tem que vir fazer o curso para poder pegar um macete, que é muito bom. Então, ele tem mais indicações para defeitos horizontais, então, ele perda no sentido de espessura, tá? Ele surgiu com o intuito de substituir o enxerto em bloco, que é muito difícil, de uma taxa de sucesso muito inferior, tá? Menor tempo cirúrgico, porque ele é de fácil manipulação, isso é uma realidade, tá? A técnica ela é muito facilitada, ela tem o menor custo tanto para o cirurgião dentista quanto para o paciente, menor índice de exposição, diminuindo assim o menor risco de contaminação do material de enxerto. E a gente sempre associa, obviamente, com a membrana de LPRF e os enxertos ósseos particulares. Tá? Vou mostrar para vocês um caso, então, aqui feito aqui no nosso curso. Essa paciente chegou aqui nas nossas instalações com o dente fraturado, colado nos dentes adjacentes, querendo fazer a reabilitação dentária. Obviamente, nós pedimos a tomografia computadorizada, essa é uma tomografia da Vatec, com reconstrução tridimensional. Então, vocês conseguem ver já essa reconstrução, mesmo não sendo o melhor corte para o planejamento, mas vocês conseguem ver que existe uma depressão muito grande na região anterior. Então, ela tem perda anterior superior. Então, você tem uma perda ali no sentido horizontal muito grande, tá? Que vocês vão ver nos cortes parasagitais. Então, quando a gente faz os cortes aqui, fiz até as medidas, você consegue ver que não existe tanto problema no sentido vertical, ainda mais porque nós temos dentes ainda. Mas existe um problema no sentido horizontal. Principalmente para você tirar os dentes. Principalmente para tirar os dentes. Então, a gente não vai ter uma espessura óssea para a gente posicionar bem tridimensionalmente os implantes. Então, aqui é o momento ideal para a instalação dos implantes,
não fazer os implantes mais vestibularizados. Os implantes mais vestibularizados, nós vamos ter que compensar na prótese. Essas próteses compensadas vão dar problema a longo prazo. Então, não é o melhor momento. Nós precisamos o quê? Remover o dente, fazer o nosso enxerto do tipo Squilted Pole, ou tenda de cabeça estendida, para depois, futuramente, fazer os implantes em bom posicionamento. Então, aqui mostrando os cortes, ó. Então, a espessura óssea é ruim, esse rebordo está vestibularizado, né? Mas saboneteira, sem espessura suficiente. Então, aqui a gente planejou justamente esse tipo de técnica. A gente não precisa ganhar muito no sentido vertical, a gente precisa largura. Então, essa paciente chegou, foi feita aqui uma incisão tipo norma modificada, com 2 relaxantes, removidos os dentes, e olha o defeito que a gente tem realmente. Então, a gente tem pouca estrutura óssea para fazer um implante bem posicionado. E isso que a gente quer. A gente quer que uma prótese parafusada dure muito tempo. É uma paciente jovem, de 40 e poucos anos. Então, esse trabalho tem que ter um prognóstico a longo prazo bom. Então, a gente fez aqui a remoção. Vamos fazer a descorticalização desse osso. Ó, no sentido axial, vocês conseguem ver o quanto ele é fino, né? Que vai impossibilitar bom posicionamento tridimensional. E aqui nós vamos colocar nossos parafusos. Esses são os parafusos tenda de cabeça estendida. Então, justamente ele tem essa cabeça estendida e ele é côncavo para baixo, porque ele vai proteger o nosso enxerto. Atraumático para a mucosa, né? Isso, atraumático. Ela vai impedir que o tecido mole invagine no defeito. Então, justamente ele vai fazer o quê? Uma tenda. Então, ele vai proteger o enxerto que vai ficar por baixo dele, vai guiar esse crescimento horizontal e vai impedir que tecido mole invagine para o nosso defeito. E outra vantagem é que ele possibilita o quê? Uma vascularização do periósteo também. Então, vocês conseguem ver na imagem que tem uma descorticalização no processo alveolar, para a gente ver sangue medular, que ele é mais rico de crescimento. Os nossos parafusos posicionados são parafusos altos, né, aqui de 10 milímetros, a gente quer uma quantidade de óssea boa, suficiente. Na visão axial, tá vendo? Eu tenho que pensar que da onde ele está travado até a cabeça desse parafuso, tudo isso eu vou colocar biomaterial, porque é tudo isso que eu quero em óssea, eu quero a quantidade máxima de osso possível. Então, a gente aqui colocando, ó, com o nosso BIOS, cobrindo toda a região, os parafusos vão ali sustentar, fazer todo esse arcabouço que a gente já comentou. A visão axial, olha a quantidade de osso, então a gente vai ter aqui um ganho no sentido horizontal importante, a gente vai poder planejar 4 implantes, tridimensionalmente bem posicionados, uma prótese parafusada, então a gente vai dar um tratamento muito diferenciado para a nossa paciente. Colocar as nossas membranas de LPRF, que vai também melhorar a nossa cicatrização por primeira intenção, vai revitalizar muito mais rápido essa ferida cirúrgica. Melhora a circulação periférica, né? A vasculação periférica. Sem dúvida. Ele tem fatores também de produção de colágeno. E aqui suturado com o nosso fio citoplástico, eu já comentei para vocês, ele é ótimo, porque ele acompanha o edema pós-operatório, ele diminui o risco de decência, e tudo que a gente não quer nesse tipo de enxerto é uma decência, a gente não quer que exponha o nosso material de enxerto e cause uma contaminação. Então, esse tipo de fio, ele é muito bom por causa disso, tá? E quando eu faço a tomografia com 5 meses de pós-operatório, que nem é o suficiente ainda, olha a quantidade óssea dele. Então, eu consegui aqui uma largura fantástica, né? Agora eu posso posicionar meu implante tridimensionalmente na posição que eu quiser, na melhor posição possível. Então, a gente sabe que a nossa prótese vai ser parafusada, ela vai ter uma boa estética rosa, meu implante vai estar recoberto o osso ao redor inteiro dele e eu vou ter bastante osso no sentido vestibular. E só fazer um comentário, nós fizemos aí já centenas, milhares de casos assim, com tela de titânio. Na hora de tirar, você gastar mais tempo para tirar a tela do que para fazer o enxerto ou fazer o implante. Isso aí, André, num minuto você tira esse parafuso, porque ele não é osso integrado. Isso, tá? A vantagem dele é que ele não é de titânio. Então, no momento de você fazer essa remoção, ele vai sair de maneira mais facilitada. Então, a cirurgia de instalação do implante no pós-operatório é mais fácil também. Então, é outra vantagem desse tipo de técnica. Então, quando eu falo que ele tem um custo reduzido, o tempo reduzido, que ele é de fácil manipulação, isso é uma realidade. Então, esse tipo de enxerto vai vir para ficar. Agora, também, comentando, você conseguiria ter essa imagem numa panorâmica?
Você nem saberia o que estava De acontecendo. maneira alguma, nem no pós-operatório. Em nenhum momento. Nem no momento de planejar os implantes. Então, justamente, olha a qualidade que a gente tem com o nosso tomógrafo da Vatec aqui, né? Então, o Outra Vista, ó, uma região mais anterior, onde a gente tinha uma atrofia maior no sentido horizontal, porque é próximo. E olha a quantidade de ossos que a gente conseguiu. Longe dos alvéolos, então aí era uma coisa mais difícil. Mais difícil. E a grande vantagem é a gente não precisou aqui passar uma trefina no nosso forame. A gente não precisou sepultar o nervo e esse paciente, o nervo palatino, a gente não vai ter perda da sensação da região por parte do paciente. Então, essa técnica, ela tem um prognóstico tão bom para ganho horizontal que a gente nem precisa fazer o sacrifício também do nosso nervo. Tá? Então, olha a quantidade que a gente ganhou no sentido horizontal e a tomografia aqui é muito evidente. Novamente, a outra região também bem atrófica, tipo saboneteira. Quando tirou o dente, a gente piorou essa situação. E no pós-operatório de 5 meses, a gente tem uma condição perfeita para um bom posicionamento. Como o doutor André já disse, é bom 7, 8 meses para abrir. Isso, óbvio que essa paciente ela vai fazer um acompanhamento, porque a gente sempre tem os nossos protocolos que nós respeitamos para acompanhar os enxertos. Mas somente com 8 meses que será feita a cirurgia. Mas nessa imagem, é só deixar maturar, essa imagem a gente deixa a gente dormir muito feliz, né? Então, também na construção tridimensional, vocês conseguem ver a diferença, né? Olha só o volume que a gente conseguiu nessa região. O paciente jovem vai adorar a estética dela também, no suporte labial, no bigodinho chinês. Então, aqui também a paciente fica até mais feliz pelo volume que ela adquiriu, né? Então, é isso que eu queria mostrar. Eu vou parar nesse caso aqui, para a gente não se estender. Se alguém quiser fazer alguma pergunta... Se quiser fazer alguma pergunta, a gente está aberto, até mesmo pela técnica. E lembrando que é sexta-feira agora, últimas 2 vagas. Obrigado, Paulo. Obrigado, Vatec, a todos os ouvintes. Nós estamos à disposição para as perguntas. Eu gostaria de perguntar... Vocês falaram que o tempo é muito mais rápido, né, para fazer esse enxerto. Tem uma curiosidade minha, né, essa técnica aí da tenda de vocês. Quanto tempo mais rápido que é em relação aos outros métodos? O tempo cirúrgico dele é diminuído, não o tempo de espera do enxerto, né? O tempo de espera do enxerto vai ser o mesmo que a gente está preconizando de 8 meses. Agora, a questão que ele é mais fácil, mais rápido, é justamente porque esse parafuso ele é auto-busquiante. Então, quando você faz o acesso cirúrgico, você precisa basicamente fazer um bom acesso, descorticalizar, mas a próxima etapa é justamente a instalação do implante. Como ele é autoperfurante e a sua chave tem uma boa pressão, você consegue fazer o travamento do seu parafuso, fazer o preenchimento da cavidade e fechamento. Então, ele é mais rápido justamente porque você não precisa modelar a membrana. Só compara os dois casos. O primeiro que você mostrou é esse. Sim, né? Você não precisa fazer um tratamento da membrana na palatina, desenhar, recortar, adaptar material, fechar na vestibular por outro parafuso. Então, o tempo cirúrgico é diminuído pela metade, realmente, porque ele é muito facilitado, o parafuso autoperfurante, rápido. No momento da retirada dele, ele sai muito fácil, porque ele não é osso integrado. Então, para instalar um implante, depois, a segunda cirurgia, vai ter uma redução de tempo também. Você não precisa acessar a palatina para remover um parafuso da palatina, não precisa acessar a vestibular para retirar outro, retirar a membrana, ou até mesmo os enxertos em bloco, né? Que você precisa fazer um tipo de apreensão, tipo bone screw, né? Então, precisa travar o parafuso, 2 posições. Então, realmente, a manipulação cirúrgica dele é muito rápida. A gente consegue cortar pela metade o tempo cirúrgico. Então, para o próprio paciente é muito mais confortável. Eu acho que foi muito claro quando a gente coloca que a tomografia, hoje a gente tem disponível a tomografia, né, vocês falaram, hoje é muito mais acessível para todos, né, ter a tomografia. Então, se a gente pode ter o melhor para alcançar a excelência, né, para trazer um melhor resultado para o nosso paciente, então seria realmente a tomografia o exame mais indicado para você ter um diagnóstico mais completo, né? E aí vocês mostraram aí nos casos realmente que as falhas que a gente deixa de fazer, deixa de cometer, né, deixa de ter para exatamente alcançar essa excelência aí. Só de fazer um adendo, a gente às vezes está falando aqui, parece que a gente acha que todo mundo tem que ter um tomógrafo no consultório. Sabe? É lógico que ninguém... Mas você tem as radiologias. Radiologia, sim.
você pode encaminhar suas tomografias. Quem puder ter, claro, vai depender do poder aquisitivo da clientela, volume de movimento, mas não é uma realidade para todo mundo. Então, às vezes, pode confundir com o que eu disse, que cada um tem que ter um tomógrafo. Não, cada um vai mandar seu paciente numa radiologia para fazer. Quem puder ter, ótimo, mas quem não puder ter, você tem para onde mandar. Isso, não, manda para radiologia, você vai ter o exame e vai fazer o tratamento baseado no diagnóstico melhor, né? Exatamente. Bom, então, muito obrigado, viu, pelo convite, a você, ao pessoal, a quem participou, estamos à disposição e eu só tenho a dizer que para nós, desde quando a gente adquiriu o tomógrafo aqui, né, André? Melhorou muito a qualidade de atendimento dos pacientes, a gente tem muito caso, muita publicação. Para nós é um brinquedinho muito bom. Até mesmo para a publicação melhorou, faz o controle mais rígido. Muito obrigado, doutores. Muito obrigado pelo tempo, obrigado pela excelentíssima aula. Obrigado a todos que participaram da nossa live. Até a próxima, então. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau.